que lhe deu esse nome simpático. Mas também poderemos dizer, aliás, que essa é a PEC do medo. Por que é a PEC do medo? Porque o anjo Bolsonaro, de repente, resolveu abrir o saco da bondade porque se sente ameaçado pela presença do Lula. Então, o Lula está fazendo com que o Bolsonaro se torne bonzinho, tá? Por vontade dele, todo mundo sabe, ele não teria feito esta PEC. No entanto, como avizinha-se as eleições e ele verdadeiramente corre seríssimo risco de ser apiado do cargo, ele então começa a abrir o saco de bondade. Mas outra coisa que vem chamando a atenção é que praticamente houve unanimidade entre os deputados para aprovarem esta PEC. E aí alguém pode dizer assim, olha, mas por que os deputados da oposição votaram a favor dessa PEC? Primeiro, porque se votassem contra, daria mais um discurso a Bolsonaro. Se reprovam, dá mais outro discurso a Bolsonaro. Então, e tem mais um detalhe que é importante. Se ele se abstém ou simplesmente votar contra, tá, a PEC seria aprovada de qualquer jeito. Então, a melhor coisa que se podia fazer era evitar o dano maior, tá? Pelo menos em teoria. E o que é que nós temos diante disso? Tá? É o tamanho do absurdo que é feito há pouco menos de 3 meses da eleição. Tá? O presidente da República, que nunca se preocupou durante esses 3 anos e 6 meses em que está ali no Palácio do Planalto, nunca, em nenhuma hipótese, se preocupou com as necessidades da sociedade, com a necessidade daqueles que passam por dificuldades. E causa estranheza, de uma hora para outra, ele ficar bonzinho. Tá? Bonzinho ao ponto de distribuir dinheiro aí para quem que precisar. Então, está aí a gente percebendo que abriu-se o saco da bondade. E o que é importante salientar é que com esta manobra, aliás, antes de falar isso, só uma questão que é importante dizer, é que durante a pandemia do Covid-19, o presidente criou todas as dificuldades porque não via a necessidade de se decretar o estado de calamidade. Vejam, estava morrendo milhares de pessoas por dia, outras tantas milhares sendo internadas, e o presidente não via razão para que se fizesse aí a decretação do estado de emergência. No entanto, há 3 meses da eleição, Lula, com vasta vantagem, ele então resolve uma manobra, criar um estado de emergência, porque aí ele pode gastar como ele quiser, sem prestar conta e sem a possibilidade dele vir a ser preso, porque o Congresso está lhe atestando, ele está lhe dando, em outras palavras, um cheque em branco. Tá? Então, vejam, é importante que a gente observe, esse Congresso que está aí, esse centrão, e aqui quem está dizendo não sou eu, é o presidente da República, é um dos seus ministros, que, se vocês lembrarem, ele dizia assim, se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Porque, a verdade, uma versão um plágio de uma outra música que diz o seguinte, se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Então, o general Heleno, em um público bem seleto, vem com essa tirada de que se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Ora, e o presidente dizia que o centrão tinha de mais antigo, de mais podre,
demais. E depois ele admite que ele sempre foi centrão. E ele hoje pode ser chamado de boneco de mamulengo. Boneco de mamulengo. Ou boneco de ventrílogo. Porque, na verdade, ele não tem cérebro e nem ação. Pensam por ele e executa por ele. A única coisa que ele ainda executa por vontade própria são as suas ações destemperadas, as suas ações sem nexo, as suas ações sem qualquer razoabilidade. Então vejamos, por exemplo, a última dele. Vejam, enquanto a crise financeira se abate sobre os mais pobres de forma terrível, o presidente está preocupado em discutir gêneros. Agora, pelo amor de Deus, gente, será que interessa a você saber com quem Joãozinho, com quem Paulinho, com quem Mariinha, com quem Chiquinha está se relacionando no momento que sua geladeira está vazia, no momento que você não tem dinheiro para encher o tanque do seu carro, de combustível no seu carro, no momento que você não tem dinheiro para comprar o básico, você está preocupado mesmo, né, com quem as pessoas se relacionam? Que interesse absurdo. E a última dele é que Joãozinho tem que continuar sendo Joãozinho. Pelo amor de Deus. Olha, eu tenho uma leve desconfiança que naquela casa, chefiada por Bolsonaro, ali tem um monte de lesse. Tá? Ali, aqueles pitbull está mais para lesse. Aliás, tem um que a Rossmann disse claramente que chamou o Carlos Bolsonaro, do que tem um primo que não é primo, que é um primo índio, chamou claramente de lesse. Eu estou falando essas coisas porque não me interessa qual é a sexualidade desse povo. Mas eles têm uma preocupação enorme com a sexualidade dos outros. Mas qual é a importância hoje que isso tem para nossas vidas, vendo o Brasil sendo estraçalhado por irresponsabilidade, por falta de respeito à coisa pública? É o governo mais corrupto da história desse país, de todos os tempos. Não existe nada parecido com isso. E aí, por que eu digo isso? A primeira questão, que você pode ter certeza que aquele sujeito não é probo, é quando ele começa a querer esconder, dificultar, impedir que as coisas que eles fazem cheguem a público. E aí começa a perseguir a imprensa, começa a criar dificuldade para que as coisas aconteçam. Só para vocês terem uma ideia, agora a Receita Federal coloca sobre sigilo, pasmem, sigilo, a investigação de Flávio Bananinha, Rachadinha, Bolsonaro. Então, que diabo é isso? 100 anos? Isso não tem mais nenhuma importância para ninguém. Daqui a 10 anos, eles já não serão lembrados por ninguém. Estará no livro de história como aqueles que nunca deveriam ter sido. Tá? Então, estica para 100 anos o sigilo da investigação. A pergunta é muito simples. Esse sigilo só se aplica porque deve ter algo de muito podre aí. Porque, de outra maneira, por que não revelar? Por que não deixar público estes atos? A mim, meu pensamento só leva para um lugar. Tem muita coisa a esconder. Verdadeiramente, isso não é republicano. Porque se povo republicano fosse, com certeza não se esconderia por tanto tempo. Imagine, o meu filho mais novo, meu neto mais novo, muito dificilmente estará vivo daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Então, a quem interessa tamanho sigilo? Então, está aí o Bolsonaro e sua trupe fazendo tudo para que o povo não saiba as verdadeiras atrapalhadas e roubo que eles têm feito do erário público. Outra coisa ainda sobre a PEC é que, pelo que está sendo
programado por Bolsonaro, já vão pagar agora em agosto a primeira parcela dos R$ 600. E isso já traz um efeito terrível. A gente olha aqui na Bahia, mais especialmente em Salvador, as filas para as pessoas fazerem lá o cartão, né? Porque o presidente fez uma lambança tão grande que hoje ninguém sabe mais quem tem direito e quem não tem, está um caos. Tá? Então está aí as filas enormes. Antes se dizia que havia aí em torno de 1.200.000, 300.000 pessoas que precisavam ser acolhidas. Hoje esse número já ultrapassa os 2 milhões. Então a gente está vendo como tem sido degradada a economia e, naturalmente, a vida das pessoas. Então, a gente percebe claramente que este é o governo do engodo, da compra de voto e, naturalmente, da falta de responsabilidade com a cidadania. Mas aqui cabe uma lembrança, porque as pessoas costumam, por razões múltiplas, ter em mente, esquece rápido, né, meu caro Barreto? As pessoas esquecem rápido. E aí, a gente precisa lembrar que, há alguns anos atrás, a imprensa brasileira, mais o Congresso brasileiro, fizeram tudo para que o PT fosse tratado como endemoniário, o PT. E aí não houve outra consequência senão esse partido ser levado à lama, tá? E a presidente da República eleita por esse partido ter sido arrancada do poder. Alegava-se naquele momento que ela havia dado pedalada no ano anterior. Havia dado a pedalada fiscal. Maravilha, beleza. O que fica claro hoje é que ela não deu pedalada nenhuma em absoluto. Tá? O que houve ali foi questões de contabilidade, formalidade da contabilidade. Mas ela foi cassada, literalmente cassada, e no seu lugar assumiu aquela figura vampiresca, do Michel Temer, e aí construíram este Frankenstein que está aí hoje assombrando o Brasil. O que é terrível, meu caro Barretinho, é que o Bolsonaro já cometeu todos os crimes possíveis de punição com cassação. Todos. Já cometeu todos. Decoro pelo cargo ele não tem nenhum. E por que a Dilma saiu e o Bolsonaro permanece? É muito simples. A Dilma, por lhe faltar habilidades políticas, e ela realmente não tinha essas habilidades, por cabeça dura, por ignorância mesmo, ela não fez ali o acordo com Cunha, não fez o acordo com o Congresso. É o fato, todo mundo sabe disso, o próprio Cunha já disse isso. E então foi cassada. E a cassação dela foi tão envergonhada que, tendo sido ela cassada, o mandato, não lhe tiraram os direitos políticos. Veja que coisa contraditória, porque a lei estabelece que, uma vez cassado o mandato do sujeito, mais que imediato, se cassa também os direitos políticos. E isso não aconteceu com ela. Por outro lado, Bolsonaro já cometeu todas as estripulias fiscais, estripulias políticas, já declarou publicamente que quer instalar aqui uma ditadura, e nada lhe acontece. Por que não acontece? É muito simples. Ele comprou o Congresso, o Lira e Companhia Limitada. Aliás, tem um radialista que chama Lira de Rex, né? Rex Lira. É assim que ele é tratado. Mas nesse ambiente ruim, meus amigos, como se não bastasse, nós temos a sombra do pavor, que é o ministro da Defesa está repetindo diuturnamente frases
com efeitos de destruir o Estado de Direito. Ou seja, o ministro da Defesa vem flertando com uma ditadura. Veja, eu falei isso aqui ontem e hoje não me canso de repetir. É o seguinte: as eleições através das urnas eletrônicas já estão aí faz muitos anos. Para os senhores lembrarem, os 27 governadores deste país foram eleitos pelas urnas eletrônicas. Os 5.570 prefeitos foram eleitos através das urnas eletrônicas. Os 513, deputados federais, os 81 senadores, os milhares de vereadores, os centenas de deputados estaduais, todos foram eleitos pelas urnas eletrônicas. Veja, vamos tentar fazer essa conta bem simples. Bem simples. 5.570 prefeitos, nenhum dos seus adversários recorreram à justiça alegando que as urnas foram fraudadas. Recorreram à justiça aqueles que tiveram o poder econômico sendo exagerado, o poder político. Então, você teve questões políticas, questões financeiras, mas questões de credibilidade da urna, nenhum prefeito se arvorou a levantar essa questão. Aqui em Camaçari, a gente viu, poderíamos até alegar que o prefeito gastou muito dinheiro na campanha, fez pressão política, mas a gente não levantou, ninguém levantou aqui, eu não soube de ninguém que tivesse levantado a hipótese de que as urnas foram fraudadas. Veja, a eleição passada para governador, anterior à dos prefeitos, os governadores que foram eleitos junto com o atual presidente, os 27, dos 26 estados e do Distrito Federal, nós tivemos discussões sobre questões políticas, questões financeiras, mas não tivemos nenhuma discussão nos 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal, com relação à lisura das urnas. Agora, tente me justificar o seguinte: quem fraudou as urnas? Porque assim, o presidente fala da fraude, mas não diz quem é que frauda. Quem é o beneficiário das fraudes? Porque, vamos lá, se for, vamos dizer, suponhamos apenas que seja o PSOL. Tá? Então, o PSOL vai lá e frauda as urnas. Se ele pode fraudar as urnas para eleger um deputado, pode fraudar para eleger os 27 governadores. Por que não? Tente entender. É fácil essa lógica. Se a fraude para não eleger o presidente da República, também a fraude para não eleger os governadores do Estado. É simples essa. Mas o sujeito fraudou, mas não fraudou. Peraí. Se eu sou do PSOL e vou fraudar as eleições, ou se eu sou do PT, ou se eu sou de qualquer partido, eu vou fraudar logo os 27. Quem fraudaria só do presidente da República? Me bata um abacate. Fala sério. Fala sério. Então, essa fala do... Outra coisa que é importante salientar é o seguinte: há quantos anos as urnas estão aí? Eu nunca vi o Exército se meter nessa seara. O Exército é usado pelas eleições, durante as eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral, para garantir a ordem em alguns lugares, para transporte em outros tantos, para a segurança das urnas. Isso o Exército foi usado, sim, várias vezes, quase em todas as eleições, e cumpre seu papel institucional. Mas o Exército nunca fez notinha. Nem um general, nem um tenente, nem um sargento, nem um soldado fez notinhas desacreditando o papel constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Eleitoral. Então, quando a gente vê hoje o Exército com essas bravatas de fazer o discurso pró-fiscalização das urnas,
Nós estamos entendendo que o Exército está querendo abandonar o de papel institucional de órgão de Estado para sendo aparelhado pelo governo, né? O Exército não é do governo Bolsonaro. O Exército é do Estado brasileiro. É exatamente isso, é do Estado brasileiro. Aliás, a gente fica a se perguntar, Lula foi presidente da República há 8 anos, Dilma foi presidente 2 mandatos incompletos, e a gente não viu nenhuma fala do Exército se manifestando contra ou a favor de qualquer coisa. Por quê? Porque o papel do Exército não é dar opinião, gente. Quando o cara quer dar opinião, vai ser professor, vai ser filósofo, vai ser advogado, vai ser qualquer outra coisa, menos militar. A hierarquia militar não permite isso. O Exército não tem autonomia. O Exército, aliás, desculpe, as Forças Armadas, por ser um ente do Estado, e nesse caso específico, não está subalternizado a apenas uma dos seus entes. Está subalternizado ao Judiciário, ao Legislativo e, claro, tem, né, momentaneamente, o Presidente da República como seu chefe, né? Mas não cumpre cegamente aquilo que o Bolsonaro quer. Mas está parecendo agora que os generais se transformaram em menino de recado do Bolsonaro. Isso é ruim, porque cria uma situação de instabilidade, cria uma situação de insegurança mesmo. Tá? A gente sabe que o Exército não vai dar golpe nenhum. Primeiro porque o mundo hoje não aceita isso. Tá? E se der de manhã, de tarde, Bolsonaro e os lacaios dele caem. Então, gente, não tem espaço para isso hoje no Brasil, nem no mundo. Tá? Não tem. Então é melhor que esses homens parem. Aliás, só para dar uma ideia aqui, tem a grande parte dos generais que não estão entre os 2.300 apaniguados do Bolsonaro, estão repudiando a atitude do ministro da Defesa. Por quê? Porque se nós tínhamos o Exército como uma instituição respeitada, e ela era respeitada, né, hoje começamos a duvidar da lisura do Exército, desculpe, das Forças Armadas, porque está se imiscuindo em ambiente que não é próprio para ele. Tá? Não é próprio. Se o general quer dar opinião, vai para a reserva e se candidata. Vai para a reserva e, se for advogado, vai advogar. Vai para a reserva, guarda a cartucheira, né? Guarda e vai militar politicamente. Agora, ficar dando pitáculo, né? Não é bom. Porque, engraçado, eles não querem que nós, os civis, fique dando opinião sobre segurança. Ah, não pode, porque aqui é coisa de... Mas a gente sabe que não é bem por aí. Os caras querem falar... Agora, daqui a pouco, eles querem discutir quais são, como já fizeram em outros momentos, qual é o modelo de cabelo, que tipo de roupa eu vou usar, até que hora eu posso ficar na rua, o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Dá licença, né? Nós não estamos preparados para esse tipo de absurdo que nós estamos vendo prosperar no Brasil. E é mais do que urgente, né, que se faça alguma coisa para que isso não tome o caminho indesejado. Agora, meu caro Barretinho, eu tenho uma fala de Dória aqui. Dória, para quem não se lembra, Dória foi aquele quase candidato a presidente da República que foi traído pelo partido dele, o PSDB, e aí ele desistiu da candidatura. E aí ele diz numa entrevista ao UOL o seguinte, ele está se dizendo aqui que Bolsonaro planeja adiar as eleições com incentivo à violência. E Dória categoricamente diz assim, é um doente. Só que tem um detalhe, eu concordo com Dória que seja um doente. Agora é um doente de conveniência.
há muita conveniência nessa loucura. E aí, eu aproveito para dizer a vocês uma coisa. Eu via dizer que para um doido outro. Eu acho que o Bolsonaro já mostrou que nessa coisa toda. Basta Alexandre, é Alexandre, né? O ministro do Supremo. Basta o careca dar um esporro e ele corre para o braço de Temer chorando. Né? E aí eu quero falar uma coisa para vocês, que essa história de que para um doido outro é verdade. Para quem não se lembra, eu tenho 65 anos, mas já tive menos, né? E uma certa feita, Barretinho, eu estava andando na cidade que eu morava, eu estava bem na frente do meu pai, e meu pai reclamava comigo porque eu andava de cabeça baixa, né? Eu vivia sempre pensando, via cabeça. Quando você vê alguém de cabeça baixa, não é porque está com medo de ninguém, não. É porque você vive pensando, a cabeça tão cheia de pensamentos que você não quer nem olhar para a paisagem, você quer andar de cabeça baixa. Então, passava andando de cabeça baixa, e de repente isso aí foi um tapão no pé do pescoço, ia sair catando ficha, e parei bem distante. Para minha felicidade, eu não cheguei a bater a cara no chão. Quando eu virei, meu pai tinha segurado o sujeito que tinha me batido e estava esmurrando o sujeito. Aí o cara dizia assim, eu sou doido. E meu pai dizia, eu também. Eu sou doido, meu pai dizia, eu também. Aí chegou o povo, ele é doido, meu pai dizia, eu também sou. Aí chegou a polícia. Está batendo no doido? Não, ele bateu meu filho, ele não vai bater mais não. Não tem um filho para ninguém bater, nem doido nem são. Aí quando soltou o doido se meteu dentro dos carros, foi uma loucura. Ele aí foi uma loucura, que veio os caras freando e ele saindo desesperado. Passado o tempo, eu estou na mesma rua, no mesmo lugar, e quando eu levanto a cabeça, quem está na minha frente? O doido. Eu digo, agora ele vai aproveitar. Quando o doido olhou para mim, viu que era eu, esse doido saiu desesperado. Aí eu digo, olha, ele parece que não gostou muito dos tapas, não. Aí passou. Um dia eu estou saindo do cinema, de novo, de cabeça baixa, finalzinho de tarde, já anoitecendo. Quando eu levanto a cabeça, de novo, o doido. Rapaz, esse doido saiu desesperado. Aí eu digo assim, tá aí. Um doido só respeita quem lhe respeita, se impondo a ele. Aliás, Isidoro, né, o sargento Isidoro, o deputado federal, disse que autorizasse ele a conversar com um doido, que um doido entende outro. Então, está aí plagiando Isidoro. Rapaz, não dá. Eu acho que a loucura que Bolsonaro vem fazendo, e essa PEC agora, essa PEC kamikaze, para quem não sabe o que é kamikaze, Barretinho me acabou de dizer assim, lembra aí o povo que é kamikaze. Kamikaze eram pilotos de avião que, durante a Segunda Guerra Mundial, japoneses, né, no caso, eles se lançavam no objeto. Então, eles tinham um alvo e eles, ao invés de lançar a bomba, lançavam o avião contra o alvo. Quando eles atacaram Pearl Harbor, lá em 1941, aí os Estados Unidos vai entrar na guerra, né, por conta do Japão, que está ali aliado dos nazistas. Então, só para a gente entender bem isso. Então, a PEC kamikaze é uma PEC suicida, segundo Paulo Guedes, não sou eu que estou botando esse nome. Tem um radialista que chama a PEC Medo de Lula. Então tem aí, você pode botar, chama de PEC da bondade, PEC da... Bote o nome que você quiser, mas é uma PEC indecente. Indecente. A dica de passagem que há 2 anos atrás, a oposição queria dar esse auxílio lá atrás, de R$600. Ele queria dar 200 por 3 meses. O povo não esquece. Agora, já lá atrás se falava na questão do combustível. Ele não fez nada, quando agora decreta a tal da emergência, e aí para poder fazer o que querem. Só para vocês terem uma ideia dessa PEC, ela permite que Bolsonaro dê de cesta básica, em época de eleição, veja que maluquice, de cesta básica a tratores.
Meus amigos, de cesta básica a tratores. E aí eu digo a vocês o seguinte: se for para o nosso povo não passar fome, beleza, Bolsonaro. Agora, o povo já está crescidinho bastante para dar resposta no dia 2 de outubro, votando no candidato contra ele. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como a coisa está ruim, tá, gente? Os jornais de grande circulação no Brasil resistiram, mas não dá mais para resistir sobre isso. E começaram a trazer matérias, né, que trata do desespero das pessoas, né? O desespero mais elementar. E aí nós temos assistido que as pessoas estão indo ao supermercado não mais para comprar carne, não mais para comprar feijão, não mais para comprar produtos de boa qualidade. Pelo contrário, estão indo comprar osso, estão indo comprar pele de galinha, estão indo comprar feijão, pedaço de feijão, tá? Porque a situação realmente ficou absolutamente ou absurdamente terrível. E o que é mais grave é que isso não sensibiliza o governo. Porque esses R$ 600 hoje vale menos do que a Bolsa Família um dia desse. Por quê? A inflação está em mais de 10%, gente. Quem está aí no supermercado sabe que eu não estou mentindo. Tá? Você não consegue comprar mais nada. E outra coisa, o Barreto, o pobre que vai para o supermercado com pressa e sem prestar atenção, ele é roubado. Eu estava olhando, eu fui fazer feira e cheguei no supermercado e comecei a olhar. E aí vi um pacote de leite de 800 gramas, um preço. Quando eu olhei outro pacote de leite com o mesmo formato, o valor menor. Aí eu digo, oxe, que negócio é esse? Quando eu vou olhar, um é 800 gramas, o outro é 650. Aí o cara compra o de 650, achando que está comprando de 800. Tá? Então está aí o povo pagando, né, pela irresponsabilidade dos governantes. E aí está mais essa situação absurda, né, de nós termos, né, um governante que não se atém a governar para o povo. Olha, meus amigos, todo mundo que acompanha a imprensa, ou melhor, a imprensa mesmo, tem ouvido, ou vinha ouvindo, o presidente da República falando que iria fechar a Globo Lixo. Né? Vou fechar a Globo Lixo, vou fazer, vou acontecer e tal. E aí, a concessão da Globo encerra no dia 3 de outubro, que é o dia limite para a Globo entrar com o pedido de renovação da concessão. Vejam bem, dia limite para a Globo entrar pedindo a renovação da concessão. Provavelmente o Bolsonaro não será mais o presidente. Se for, a Globo vai ter que fazer manobras. Mas qual é a questão? Para vocês terem uma ideia, a Globo não pode pura e simplesmente fechar uma televisão. Concessão dada, ela só é cassada se aquela empresa descumprir os trâmites, cometer infrações, porque para que o presidente até pode querer cassar uma concessão, mas só quem pode cassar a concessão é o Congresso. Eu não duvido nada, com esse Congresso que está aí, se fosse o mesmo a partir de janeiro, de vir a acontecer a cassação da Globo. Então, o que acontece? A Globo, pelo que eu estou sabendo, resolveu criar um programa especial para tratar do assunto. E do que eu soube, olha, gente, eu não sei se Bolsonaro vai gostar, não. Tá? Eu não sei
se Bolsonaro vai gostar, porque, ao que tudo indica, vai ser pauleira. Vai ser pauleira. Inclusive, aquela Renata e Boni é quem estão montando o script. Então, a gente entende que não vai ser, Bolsonaro não vai ter vida fácil, tá? Não vai ter vida fácil. Mas aí a gente fica olhando que a Globo foi quem pariu esse desastre, tá? Ela endemoniando o PT, todo dia uma notícia ruim. Você lembra que vocês se lembram, né? Aqueles dutos, né, de metro lá que abria e a gente só via os milhões rolando e a Lava Jato lavando e o Lula enlameando e lavar. Tá aí, criou a antipolítica, aí nasceu esse Frankenstein, né, filho da Globo e das demais empresas. Só que Bolsonaro, quando chegou, disse: não, vocês me maltrataram lá atrás. Aí resolveu partir para cima, né, e caçar a Globo. Mas está aí, diz que a Globo vai dar a resposta. Ok, mas aí, gente, Barretinho, tu já viu falar, que eu sei que já viu, falar em mãe que vende filhos, né? A gente sabe que existe países, inclusive, que é normal os pais vender seus filhos. Tá? E vende para ser escravo mesmo, não é outra coisa não. Aliás, vender filho, vender parente, está desde a Bíblia, quando José do Egito, né, foi vendido pelos irmãos, e por isso foi se tornar lá o primeiro-ministro do faraó. Então, a gente ouve falar isso, mas sempre que a gente ouve falar em uma mãe vender um filho, isto está ligado, geralmente, a quê? A necessidade, a fome. Né? Tem mães que, aliás, conta-se que na seca de 32, aqui no Brasil, seca de 32 do século passado, foi encontrada uma mãe morta e o filho estava no braço dela, mamando no braço dela. Ela, antes de morrer, ela sentiu que não tinha mais força para continuar carregando aquela criança, então ela deu um corte na veia e o filho mamou o sangue dela enquanto ela morria. Então, as pessoas chegaram lá e encontraram aquela criança. É o que narram, né? Dizem que a seca 32 foi algo avassalador, que nesse Nordeste nosso, muita gente veio a óbito por fome mesmo, né? E muita gente também se despatriou, foi para outros estados, foi para outros lugares e tal. Mas nesse caso, Barreto, eu estou levantando isso porque uma mulher vende o filho por R$ 28.000 para fazer plástica no nariz. Eu pensei que já tinha visto tudo. Eu já vi mãe vender o filho para usar droga. E eu até paro assim e digo assim, poxa, horrível, né? Porque mas a droga, a pessoa viciada, ela é uma pessoa doente. Ela já não responde pelos seus atos. Então, quando uma mãe vende, ou qualquer pessoa faz essas coisas que estão fora do padrão para consumir drogas, a gente acha estranho, sofremos com isso, mas a droga, nesse caso, essa doença provoca realmente essa incapacidade de juízo perfeito. Mas no caso dessa mulher, não. Ela vende o filho para fazer uma plástica no nariz. E aí eu vou dizer, não foi no Brasil não, viu gente? Pelo amor de Deus. Uma mulher de 33 anos é acusada de vender o próprio filho, recém-nascido, para pagar uma cirurgia plástica no nariz. Ela acabou presa no sul da Rússia, né? A informação foi divulgada pelo jornal britânico Mirror. A russa que vive me nega para pronunciar esse nome, no Daguestão, teria negociado o bebê de apenas 5 dias de vida por 300 mil rublos, aproximadamente 28 mil. O caso teria acontecido no final de abril. De acordo com informações da publicação,
a suspeita que não teve o nome divulgado contou com a ajuda de um vizinho para conseguir um casal interessado em ficar com a criança. A mulher recebeu 200 mil rublos na entrega da criança e depois cobrou mais 100 mil rublos para entregar a certidão de nascimento, depois que o bebê ficou doente e precisou de atendimento médico. Então, está aí a pergunta, não é nem pergunta, gente, vejam aonde a vaidade humana chegou. Nesse caso aqui, ela quer vender o bebê depois que nasceu, mas não tinha um contrato de barriga de aluguel. Mas nós sabemos que no Brasil, hoje, tem muitas mulheres que alugam o ventre para que o filho, filho de outro possa nascer. Né? A gente sabe disso. Quantas crianças, mãe doa os filhos, teoricamente, outras vendem mesmo. Então, não é novidade. Agora, a causa pela qual ela vende o filho é que é chocante. Tá? É chocante. Isso é o que eu chamo de vaidade suprema. Tá? O nome disso é vaidade suprema. Porque não faz, na minha cabeça, o menor sentido um pai se desfazer de um filho para uso estético. Tá? Não faz sentido. Eu acho abominável, é surreal. Assim, chamar de criminoso não é nem o caso, é surreal você ouvir um troço desse. Barretinho, eu sei que você gosta de. Eu sei que você gosta das notícias de Camaçari, né? E está circulando aí, Barretinho, um vídeo. Antes de falar disso, gente, o presidente do STJ restabelece direitos políticos de Antony Garotinho, viu? Rapaz, o Rio de Janeiro realmente tá que tá, viu? Oh, meu Deus. Eita, pau. É mole. É mole. Bom, Barretinho, você sabe que o candidato, tem um candidato aí, o candidato do União Brasil, teve aqui em Camaçari, não foi? Você soube. Deram uma comenda a ele, né, de cidadão camaçariense. E ele veio a Camaçari, né? Maravilha. Rapaz. E tem um vídeo circulando aí, Barretinho. Negócio. Você chegou a ver o vídeo, está circulando em toda a rede social que você dá uma clicada, aparece esse vídeo, porque ele é um vídeo interessante. Tá? Interessante por quê, gente? Porque o alcaide de Camaçari, o senhor Elinaldo Araújo, ele se arvora a ser um dos coordenadores da campanha do prefeito, ou melhor, do ex-prefeito de Salvador, ao governo do estado da Bahia. Beleza. Ele tem méritos para isso? Se o candidato acha que tem, quem sou eu para duvidar? Então, eu não vou duvidar, acho que ele tem mérito para isso sim. Não vejo aonde, mas se ele diz que tem, tem. Dane-se. O problema, Barreto, é que nesse estar em Camaçari, fizeram ali, né, tentar aglomerar ali um grupo para fazer aquela chicana. Blá, blá, e tá lá. E beleza, de repente, não mais que de repente, o prefeito de Camaçari, Barretinho, inadvertidamente, Barretinho, presta atenção, colocou a sua mão esquerda sobre o ombro esquerdo do prefeito. Rápido, do prefeito não, do ex-prefeito. E, rapaz, a cena é interessante, Barreto. Por quê? O cara tira a mão de mim, pô! É isso mesmo que você está ouvindo. Né? Depois olhou para a cara dele, enfesado. Rapaz, o prefeito de Camaçari ficou tão murchinho que eu fiquei com pena, fiquei com vergonha por você, prefeito. Prefeito, como é que você vai coordenar mesmo um cara que você não pode nem botar a mão no ombro dele? Imagine como é que você vai o prefeito.
Você está sem moral. Você não pode nem botar a mão sobre o ombro do cara que o cara mandou você tirar. E mandou você tirar dando esporro. Pô! Olha, se esse homem chegar a governador, não sei não, viu? Se ele achar isso fácil, ele vai fazer igual a avô fazia. Dava chute na canela e queria sair na mão. Né? Ele só encontrou, na história do avô dele, só teve um cara que humilhou ele. E ele ficou ali, ele morreu envenenado naquele dia. Rapaz, para quem não se lembra aí, para quem não é desse tempo, e para quem já esqueceu, quando o Itamar Franco assumiu a presidência da República, o Antônio Carlos Magalhães, senador, resolveu, tinha um dossiê contra, que deixava o governo de calça curta. Aí pegou uma pasta rosa e botou embaixo do sovaco e disse que queria levar o presidente. Qual era a tática de Antônio Carlos Magalhães? Ele ia lá, criava o discurso e depois ele dizia que apresentou o documento provando a fraude, provando os crimes e que o presidente é que era incompetente. Aí ele estava com o discurso montado, beleza, maravilhoso. Só que o Itamar Franco, o que aquele Itamar Franco fez? Quando ele chegou, Itamar convidou para entrar e chamou a imprensa. Pois não, pode apresentar, senador, as provas. Aqui, não, o senhor disse que tinha provas e que vinha me apresentar. Apresente. Não, eu quero as provas, não quero com essa, não. O senhor vai apresentar as provas. Antônio Carlos pegou a pasta, botou debaixo do sovaco, voltou para casa. Itamar governou em paz. Tá? Isso mesmo fez Collor de Mello contra Lula. Arrumou, disse que tinha um monte de discurso. Quando botou uma pasta aí na frente no debate da Globo, uma grande pasta ali, e disse que tinha as provas, e Lula não teve habilidade naquele instante para desmoralizá-lo. Então, ACM Neto, eu acho que se ganhasse a eleição, vai ganhar, mas se ganhasse a eleição para governador da Bahia e achasse a oportunidade para dar um pontapé em alguém, ele dava, porque depois ele está na Câmara, Barretinho, esse mesmo vídeo mostra isso, ele está na Câmara, o povo vai abraçando ele, abraçando aqui, que depois a cara de nojo que ele faz, meu amigo, que negócio. Olha, meus amigos, que vídeo, o vídeo é didático. É didático, porque mostra como o ACM Neto trata o povo. Ele não gosta de povo, mas tem povo que não sabe disso, ou finge que não sabe. Sinceramente, olha, sei não, viu? Sei não. Agora, ó, prefeito, pegou mal para o senhor. Eu acho que eu não ficava nessa coordenação mais, não. Mas o senhor, que sabe da sua vida, o senhor diz que deve a ele a sua eleição e a sua reeleição, então o senhor deu mais é que passar por esses constrangimentos e ficar quietinho. Eu, particularmente, fiquei com vergonha pelo senhor, porque o prefeito da minha cidade foi, ao meu ver, humilhado, mas tem gente que não está nem aí, né? Fazer o quê? Se o senhor gostou, eu não gostei não, mas se o senhor gostou, fazer o quê, né? Se o senhor não tivesse gostado de me chamar, eu ia para lá lhe defender, mas fazer o quê? O senhor que foi quem recebeu o pito. Mandou, sai de perto de mim. Não, Agora, a sua cara ficou engraçada, prefeito. Ficou muito engraçada, mas a cara é sua, não é minha. Fazer o quê? Bom, meus amigos, é isso aí, né? Estamos chegando ao final do programa, Barretinho. Um abraço para você, até amanhã, se Deus quiser. E a todos vocês que nos ouvem, um abraço. Amanhã, provavelmente, nós não vamos fazer o programa, né, Barretinho? Barretinho provavelmente não vai estar com a gente, mas podendo, a gente vai estar aqui, tá bom? Um abraço e que Deus nos proteja, nos guarde e nos livre dos falsos amigos, tá bom? Um abraço de novo, outra vez. Tchau!